Durante os últimos 200 anos, diversos casos de crianças que cresceram entre animais chamaram a atenção do mundo. Esses indivíduos, muitas vezes encontrados em estados precários, haviam sido criados por seres não humanos, longe de qualquer interação com a sociedade. Alguns foram resgatados e reintegrados à vida social, enfrentando desafios imensos para se adaptarem a um mundo totalmente desconhecido. Neste vídeo, vamos explorar os 10 casos reais mais impressionantes de crianças selvagens, com relatos detalhados e fotos raras que revelam as situações bizarras e fascinantes em que essas crianças viveram, entre animais e até insetos. Prepare-se para descobrir histórias de sobrevivência e mistério. 10. O garoto selvagem de Aveyron. Conhecido como o garoto selvagem de Aveyron, ele foi encontrado em 1800 na região sul da floresta, no interior da França. Registros históricos afirmam que o garoto foi encontrado com várias cicatrizes e incapaz de emitir sons inteligíveis. O motivo de sua presença na mata nunca foi completamente esclarecido, mas, com o tempo, algumas características surpreendentes de sua sobrevivência foram descobertas. Apelidado de Vitor, ele demonstrou uma habilidade rara de não sentir frio, algo que ajudou a mantê-lo vivo por muitos anos em um ambiente selvagem, sem os cuidados humanos. Sua história continua sendo um dos casos mais intrigantes de sobrevivência na natureza. 9. O garoto macaco de Uganda. John Sebunia, conhecido como o garoto macaco de Uganda, foi descoberto no início dos anos 1990, depois de passar anos vivendo na floresta. Quando tinha apenas 4 anos, seus pais foram mortos em um conflito intertribal, e ele se refugiou na mata para escapar. Durante o tempo que passou sozinho, John se associou aos macacos e aprendeu a sobreviver com eles, adaptando-se às suas maneiras. Quando foi encontrado aos 6 anos, o garoto havia sobrevivido comendo raízes e frutos, mas estava coberto de pelos e sofria de verminose intestinal grave. Sua história é um exemplo chocante de como a natureza pode moldar a vida humana. 8. Ivan Michukov. Ivan Michukov foi uma criança que, aos 4 anos de idade, fugiu de um ambiente abusivo e encontrou abrigo nas ruas. Ao contrário de outras crianças selvagens que vivem na natureza, Ivan permaneceu em uma cidade, onde implorava por comida. Com o tempo, ele conquistou a confiança dos cães de rua, que passaram a acompanhá-lo e, eventualmente, o consideraram seu líder. Durante 2 anos, Ivan viveu ao lado desses cães, formando uma espécie de bando. Só quando alguém percebeu que ele era um menino sem teto e o levou a uma casa pública para crianças, sua história foi descoberta. Sua experiência revela adaptação e sobrevivência em um ambiente urbano extremamente difícil. 7. Kamala e Amala. Nos anos 1920, 2 meninas chamadas Kamala e Amala foram encontradas na região selvagem da Índia por engano. Um pregador, ao avistá-las à distância, inicialmente pensou que fossem animais, devido ao seu comportamento estranho. No entanto, ao se aproximar, ele percebeu que eram 2 garotas que viviam na natureza, se comportando de maneira selvagem, como se fossem parte do ambiente animal ao redor. As meninas, que aparentemente haviam sido abandonadas na floresta, tinham se adaptado a uma vida primitiva, vivendo como os animais e desenvolvendo hábitos completamente instintivos. Sua história é uma das mais misteriosas e trágicas de crianças selvagens. 6. O garoto leopardo. A Índia foi o cenário de uma história surpreendente envolvendo uma criança conhecida como o garoto leopardo. Em 1912, ele foi encontrado depois de ter sido mantido por aproximadamente 5 anos por uma fêmea de leopardo. A história revela que, quando ainda era um bebê, o garoto foi levado pelo leopardo, que o acolheu e cuidou dele como se fosse seu próprio filhote. Os aldeões da região, ao descobrirem a situação, mataram o leopardo e encontraram o garoto em estado selvagem. Sua adaptação ao mundo animal foi tão intensa que ele possuía hábitos próprios dos felinos, como andar de 4 e uma habilidade impressionante para caçar. A história do garoto leopardo permanece como um dos casos mais enigmáticos de criança selvagem. 5. Genie. Nos anos 1970, uma jovem chamada Genie foi descoberta vivendo em uma situação extrema. Ela passou pelo menos 10 anos confinada em uma sala trancada, com poucas interações humanas, devido ao comportamento abusivo de seu pai, que acreditava que ela tinha problemas mentais. Durante esse tempo,
Genie foi privada de estímulos essenciais para seu desenvolvimento. Sua mãe, eventualmente, cansada da situação, levou a criança aos serviços infantis, onde os especialistas ficaram chocados com o comportamento estranho e anormal da garota. Ao longo dos anos, ela foi observada, e sua adaptação ao mundo exterior se mostrou extremamente difícil. Mais tarde, Genie retornou a viver com sua mãe, mas o impacto dessa infância traumatizante a acompanhou por toda a vida. A história de Genie é uma das mais trágicas e impactantes de abuso e negligência infantil. 4. Oshana Malaya. Em 1991, na Ucrânia, uma jovem chamada Oshana Malaya foi encontrada vivendo com cães dentro de um canil. Seus pais, alcoólatras, a abandonaram quando ela tinha apenas 3 anos de idade, deixando-a sozinha na rua. Ela passou 6 anos nessa condição, sendo acolhida pelos cães, que se tornaram sua única companhia. Durante esse tempo, Oshana adotou comportamentos caninos e aprendeu apenas 2 palavras em sua infância, sim e não. Sua história é um exemplo triste de abandono e negligência, mas também de como o ser humano pode, por um tempo, se adaptar a um ambiente selvagem e encontrar maneiras de sobreviver, mesmo nas circunstâncias mais extremas. 3. Chandeu. Nos anos 1970, a Índia foi palco da descoberta de uma criança selvagem chamada Chandeu. Quando ele foi encontrado, estava vivendo nas florestas, entre lobos, e havia se adaptado completamente à vida selvagem. Seu corpo estava coberto de calos nas mãos e joelhos, e seus cabelos estavam emaranhados. Além disso, suas unhas estavam afiadas, como se fossem garras. Chandeu tinha hábitos completamente animalescos, como comer carne crua e beber sangue, imitando os lobos que o haviam acolhido. Sua história é mais uma das inúmeras provas de como a natureza pode moldar um ser humano quando privado da civilização e dos cuidados básicos desde a infância. 2. O Garoto Pássaro, Rússia, 2008. Prava, um garoto de 7 anos, foi descoberto em 2008 na Rússia, vivendo em condições extremamente incomuns. Sua mãe, que mantinha milhares de pássaros em seu apartamento, tratava o filho de maneira peculiar, como se ele fosse um pássaro. Ela se comunicava com ele apenas por meio de ruídos, sem ensinar-lhe uma linguagem humana. Como resultado, Prava nunca se desenvolveu completamente, tanto na fala quanto no comportamento social. Sua história foi descoberta quando as autoridades intervieram e o tiraram da guarda da mãe, colocando-o em uma instituição especializada para cuidados psicológicos. O caso de Prava é um exemplo de negligência extrema e de como o ambiente em que uma criança cresce pode afetar seu desenvolvimento físico e mental de maneira profunda. 1. Mariana Chapman. Os sequestros são um grande problema na América Central e do Sul. A nação da Colômbia vivenciou sua grande fatia de problemas com este crime. Marina Chapman foi uma vítima deste tipo de atividade criminal. Ela foi sequestrada aos 5 anos de idade e deixada para morrer na floresta. No entanto, a garota sobreviveu. Ela aprendeu a como viver, como os macacos. Posteriormente, ela foi descoberta nas florestas por alguns caçadores. Eles venderam a garota para um bordel, mas ela fugiu e terminou vivendo nas ruas. A garota foi então capturada por uma família da máfia que queria solicitar aos compradores. Um vizinho ajudou a resgatá-la deste problema. Mais tarde, ela encontrou a felicidade e capacidade de viver como pessoa normal. Atualmente, ela vive no Reino Unido e escreveu um livro chamado Girl with No Name, Garota Sem Nome, que é um best-seller no Reino Unido. Essas histórias de crianças que sobreviveram em condições extremas nos mostram o quão resiliente o ser humano pode ser diante da adversidade. Cada uma delas enfrentou desafios impensáveis, seja vivendo entre animais selvagens, sendo vítimas de abandono ou superando abusos inimagináveis. Apesar das circunstâncias cruéis, esses indivíduos demonstraram uma incrível capacidade de adaptação e força interior para sobreviver. Embora suas infâncias tenham sido marcadas por traumas profundos, muitos conseguiram reconstruir suas vidas e, de alguma forma, superar os horrores que viveram. Suas histórias servem como um lembrete poderoso da luta pela vida e da importância de valorizarmos o apoio e a proteção que todos merecem desde a infância.